No Natal, meu avô empurrou 3 envelopes brancos pela mesa de jantar. Meus pais explodiram em risos. Minha mãe revirou os olhos. Meu pai balançou a cabeça, divertido. Eu não ri. Apenas agradeci. No dia seguinte, o banco ligou. E com aquela ligação, descobri que minha família inteira era uma mentira. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Patrícia Souza. Tenho 32 anos. Para entender o que aconteceu naquele Natal, você precisa conhecer minha família. Precisa entender a casa onde cresci. Precisa conhecer meus pais, Roberto e Cláudia Souza. Meus pais viviam para as aparências. Tudo na vida deles girava em torno de uma única pergunta: o que os outros vão pensar? Morávamos em um condomínio fechado em Alphaville, na Grande São Paulo. Aqueles condomínios com portaria 24 horas, segurança particular, jardins impecáveis. Todas as casas eram grandes. Todas as casas eram bonitas. Todos os carros eram importados. Nossa casa tinha 4 suítes, piscina, churrasqueira gourmet e uma sala de estar que ninguém podia usar. A sala tinha piso de mármore italiano. Os sofás eram de couro bege claro. Tudo combinava perfeitamente com as cortinas de linho importado. Minha mãe escolheu cada detalhe olhando revistas de decoração. Não é sofisticado, Patrícia? Ela perguntava, apontando para os vasos de cristal checos. Eu apenas concordava com a cabeça. Uma vez, quando tinha 9 anos, entrei naquela sala brincando de esconde-esconde com uma amiga. Pisei no sofá com o tênis sujo de grama. Minha mãe gritou tão alto que a vizinha veio perguntar se estava tudo bem. Ela esfregou o sofá por 2 horas, murmurando coisas que não conseguia entender completamente. Mas entendi o olhar. Aquele olhar que dizia que eu tinha estragado algo precioso. Depois daquele dia, nunca mais entrei naquela sala sozinha. Na verdade, evitava entrar ali completamente. Minha infância foi uma série interminável de sessões de fotos. Minha mãe era obcecada por registros fotográficos perfeitos. Cada aniversário, cada Natal, cada Páscoa, cada viagem de férias. Tínhamos que posar. Tínhamos que sorrir. Tínhamos que parecer a família perfeita. Lembro de um Natal específico. Eu tinha 13 anos. Minha mãe comprou vestidos vermelhos combinando para nós duas. O meu coçava horrores. A etiqueta arranhava meu pescoço. Eu estava franzindo o rosto na hora da foto. Patrícia, sorria. Meu pai ordenou. Ele estava ao lado da árvore de Natal, uma das mãos no bolso, praticando seu sorriso relaxado de revista. Está coçando, eu reclamei, tentando afastar a gola do pescoço. Para com isso, minha mãe sibilou, baixinho, mas com firmeza. Ela apertou meus ombros e me virou de frente para a câmera. Seu pai e eu trabalhamos muito para te dar essa vida. O mínimo que você pode fazer é parecer grata em uma foto. Agora sorria. Então eu sorri. Foi um sorriso apertado, forçado. Meus olhos estavam tristes na foto. Mas minha mãe adorou aquela imagem. Ficamos parecendo uma família de comercial. Ela comentou animada. Mandou ampliar a foto e colocou na parede da sala de jantar, bem em cima do aparador de madeira de demolição. Trabalhamos muito. Era a frase favorita deles. Eles repetiam isso em cada festa, em cada reunião de família, em cada conversa com os vizinhos do condomínio. Meus pais adoravam dar festas. Adoravam encher a casa com outras pessoas igualmente preocupadas com aparências. A casa ficava lotada de gente falando alto, rindo daquele jeito exagerado, bebendo vinho caro e usando perfumes que faziam minha cabeça doer. Meu papel nessas festas era ser a filha educada e invisível. Eu usava o vestido que minha mãe escolhia. Cumprimentava os adultos com beijinhos no rosto. Oferecia para pendurar os casacos. E então, quando ninguém estava prestando atenção, eu subia para meu quarto e lia um livro. Uma vez, uma senhora que eu não conhecia me seguiu escada acima. Ela estava procurando o banheiro e se perdeu. Me encontrou sentada na cama, lendo 100 anos de solidão. Ela sorriu. Se escondendo? Concordei com a cabeça. Ela olhou ao redor do meu quarto.
Era o único cômodo da casa que parecia realmente habitado. Tinha pôsteres nas paredes, uma escrivaninha bagunçada, roupas jogadas na cadeira. Seus pais são meio intensos, né? Ela disse. E depois riu, parecendo sem graça. Sou a Luciana Gomes. Mais tarde, ouvi minha mãe conversando com ela perto da escada. Ah, a Patrícia é tímida demais. Minha mãe disse naquela voz aguda e artificial que ela usava em festas. Está naquela fase esquisita da adolescência. Esperamos que ela cresça logo e supere isso. Eu não era tímida. Eu só odiava fingimento. Odiava aquelas conversas vazias. Odiava o barulho. Odiava ter que sorrir para pessoas que não me conheciam e não se importavam comigo. A verdade é que todo aquele trabalho duro dos meus pais era mentira. A casa grande, os carros importados, as festas caras, os sofás de couro, as viagens para a Disney. Tudo aquilo veio de um único lugar. Tudo veio do meu avô, Antônio Souza. Vô Toninho era completamente diferente dos meus pais. Ele era um homem que tinha construído tudo do zero. Começou com uma pequena empresa de terraplanagem nos anos 70. Um caminhão velho, 2 pás, muito suor. Com o tempo, transformou aquilo em uma das maiores construtoras de infraestrutura do estado de São Paulo. Ele era daqueles homens da velha guarda. Acordava às 5 da manhã todos os dias. Lia o jornal impresso enquanto tomava café preto e forte. Usava camisas de manga curta bem passadas e calças sociais com cinto de couro. Suas mãos eram grandes e calejadas. Meu pai trabalhava na empresa do vô Toninho. O cargo dele era pomposo. Diretor de Relações Institucionais. Mas eu passei um verão inteiro ajudando meu avô a organizar documentos no escritório central da construtora. Vi as planilhas. Vi os relatórios. Vi quem realmente trabalhava e quem só fingia. Meu pai basicamente jogava golfe com clientes, almoçava em restaurantes caros colocando tudo na conta da empresa e participava de eventos sociais. A construtora do vô Toninho pagava pela nossa casa no condomínio. Pagava pelos carros. Pagava pelas viagens. Pagava pela empregada que limpava o mármore italiano. Pagava por tudo. Meus pais amavam o dinheiro do vô Toninho, mas tinham vergonha dele. Ele era simples demais, direto demais, honesto demais. Usava ternos fora de moda. Bebia refrigerante de 2 litros. Comia churrasco com as mãos. Lembro de uma festa na nossa casa. Um amigo do meu pai estava falando sobre investimentos na bolsa de valores. Vô Toninho se aproximou do grupo. Você não investe na bolsa, Antônio? O homem perguntou, rindo daquele jeito presunçoso. Não. Vô Toninho respondeu, com a voz grave e calma. Eu invisto em concreto, aço e gente que chega no horário. Coisas que você pode tocar. O homem ficou sem saber o que dizer. Meu pai ficou vermelho. Rapidamente mudou de assunto. Alguém quer mais caipirinha? Naquela noite, ouvi meus pais discutindo no quarto deles. Ele me humilhou, Cláudia. Meu pai reclamou, falando sobre concreto e aço como se fosse um operário qualquer. Eu sei, Roberto, eu sei. Minha mãe respondeu, cansada. Ele é de outra época. Não entende como as coisas funcionam hoje. Eles adoravam exibir o vô Toninho quando era conveniente. Meu pai, o empreendedor que construiu pontes e viadutos por todo o estado, meu pai dizia, colocando o braço nos ombros do avô para fotos. Mas nunca ouviam os conselhos dele. Nunca respeitavam os valores dele. Viam o vô Toninho como um caixa eletrônico. Um caixa eletrônico velho e teimoso, mas que sempre liberava dinheiro quando necessário. Nunca imaginaram que um dia aquele caixa eletrônico poderia fechar. Para os meus pais, eu era uma decepção completa. Eles nunca disseram isso diretamente. Eram educados demais para isso. Mas diziam de outras formas. A Patrícia ainda está se encontrando, minha mãe explicava para as amigas. Ela é criativa, meu pai dizia, como se criatividade fosse uma doença. Está desperdiçando o potencial dela. Essa era a frase favorita. Desperdiçando o potencial. Para meus pais, sucesso tinha uma definição muito estreita. Significava uma casa grande no mesmo condomínio. Significava um emprego respeitável como médica, advogada ou executiva de multinacional.
Significava casar com alguém que também tivesse casa grande e emprego respeitável. Eu não tinha nada disso. Morava em um apartamento de 2 quartos alugado em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Era pequeno. O piso rangia. A cozinha era minúscula. A área de serviço não tinha nem máquina de lavar. Meus pais odiavam meu apartamento. É tão apertado. Minha mãe comentou na primeira vez que visitou. Ela olhou para meu sofá velho de tecido como se ele tivesse pulgas. E esse bairro, Patrícia? Você se sente segura aqui? Eu amo aqui, mãe, respondi. E era verdade. Meu apartamento era meu. As paredes estavam pintadas de um amarelo suave que eu mesma escolhi. Tinha plantas nas janelas. Livros espalhados por todos os cantos. Fotos de viagens que fiz sozinha. Almofadas coloridas que comprei em feiras de artesanato. Era um espaço para viver. Não para impressionar. Era bagunçado. Era confortável. Era real. Meu trabalho era outro problema. Eu era arquiteta paisagista autônoma. Paisagista? Meu pai perguntou quando contei. Sua testa franzida em confusão. Isso é jardineira? Não, pai. Eu projeto espaços externos, jardins, praças, áreas de lazer. Ajudo as pessoas a terem contato com a natureza. Não tem dinheiro nisso, Patrícia. Ele disse, balançando a cabeça com desaprovação. É um hobby. Você desperdiçou anos de faculdade em um hobby. Devia ter feito medicina. Eu quase fiz medicina. Eles empurraram tanto que cheguei a prestar vestibular. Passei. Cursei um semestre. Fui absolutamente miserável. Chorava toda noite estudando anatomia. Tinha crises de ansiedade antes das aulas práticas. Uma noite, estava tendo um ataque de pânico tentando decorar os ossos do corpo humano quando o vô Toninho ligou. Você tá com uma voz estranha, menina. Ele disse. Tô bem, vô. Não tá não. Tá parecendo que engoliu um sapo. O que foi? Então eu desabei. Contei que não queria ser médica. Contei que queria trabalhar com plantas, com espaços, com a natureza. Queria ajudar as pessoas a se reconectarem com o mundo verde. Queria criar lugares bonitos onde crianças pudessem brincar e adultos pudessem respirar. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Pensei que ele também estava bravo. Tá bom, ele finalmente disse. Vem aqui no sítio no sábado. Traz roupa velha. Quando cheguei no sítio dele, em Ibiúna, ele não me levou para a casa. Me levou para o fundo do terreno, onde tinha uma área enorme cheia de mato. Preciso de um jardim aqui, ele disse. Vamos fazer um. Passamos o fim de semana inteiro trabalhando juntos. Ele não apenas mandava, ele ensinava. Me ensinou a ler o solo, me ensinou sobre drenagem, me ensinou quais plantas se davam bem em sombra, quais precisavam de sol pleno, me ensinou a respeitar o tempo da natureza. Não é sobre fazer bonito rápido, Patrícia, ele disse, ajoelhado na terra, plantando mudas de jabuticabeira. É sobre fazer certo. É sobre criar raízes fortes. Se a base for fraca, não importa quão bonitas sejam as flores. Tudo vai morrer. Minhas mãos ficaram sujas de terra. Formaram calos. Minha unha quebrou. Fiquei com o rosto queimado de sol. Nunca tinha sido tão feliz. Quando terminamos, tínhamos criado um pequeno jardim com árvores frutíferas, canteiros de ervas e um caminho de pedras. Era simples. Era funcional. Era lindo. Isso é trabalho de verdade, Patrícia, ele disse, colocando a mão pesada no meu ombro. Trabalho honesto. Nunca deixa ninguém te dizer diferente. Larguei medicina na semana seguinte. Prestei vestibular de novo, dessa vez para arquitetura e urbanismo. Meus pais ficaram furiosos. Não falaram comigo por um mês. O vô Toninho foi o único que compareceu à minha formatura. Ele era o único que realmente me entendia. Era o único que perguntava sobre meu trabalho de verdade, não sobre quanto eu ganhava. Ele ligava. Que problema você está resolvendo hoje, Patrícia? Eu contava sobre o projeto de uma praça comunitária em Paraisópolis, sobre um jardim terapêutico para um centro de reabilitação, sobre um telhado verde para uma escola pública. E o que você fez? Ele perguntava. Eu explicava minhas ideias. Plantas nativas que precisam de pouca água, áreas de sombra para as crianças brincarem,
Horta comunitária para os moradores cultivarem alimentos. Bom, ele resmungava de aprovando. Inteligente, honesto, essa é minha menina. Ele era o único que me via de verdade. Meus pais viam potencial desperdiçado. Vô Toninho via meu trabalho. Ele tinha um ditado. Ouvi ele dizer isso muitas vezes. Geralmente depois de ver alguém sendo rude, ostentando ou fingindo ser quem não era. Ele observava com aqueles olhos atentos. Então olhava para mim e dizia: dinheiro não testa ninguém, Patrícia. Gratidão é que testa. Nunca entendi completamente o que ele queria dizer. Achei que fosse só mais uma daquelas frases de avô. O que você quer dizer, vô? Perguntei uma vez. Estávamos em um restaurante simples de comida caseira na estrada. Ele tinha acabado de deixar uma gorjeta de R$ 50 para a garçonete que parecia exausta. Você observa como as pessoas tratam quem não pode fazer nada por elas. Ele disse, tomando café preto. Observa como elas agradecem. Observa se o agradecimento é sincero. Uma pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não for grata, é pobre. É só um quarto vazio. Balancei a cabeça, achando que tinha entendido. Não tinha. Não realmente. Só percebi anos depois que todo aquele tempo, ele não estava apenas me ensinando. Ele estava me observando. E estava observando meus pais. Ele sempre dizia: dinheiro não testa ninguém. Gratidão é que testa. Eu nunca imaginei que aquele jantar de Natal seria o teste final. A sala de jantar cheirava a peru assado e farofa. Era véspera de Natal. Jantar na casa dos meus pais, como sempre. Minha mãe tinha passado semanas planejando o cardápio. A mesa estava impecável. Era uma mesa longa de madeira escura de demolição, polida até brilhar. Estava posta com a louça especial, aquela com detalhes dourados nas bordas. Os copos de cristal refletiam a luz das velas. O centro de mesa era enorme. Arranjo com flores importadas, pinhas pintadas de dourado e galhos de pinheiro. A atmosfera estava tensa. Natal na casa dos meus pais nunca foi divertido. Era uma produção, um espetáculo. Minha mãe, Cláudia, estava usando um vestido vermelho de seda. O cabelo estava perfeitamente arrumado, mas o sorriso estava apertado. Ela estava ansiosa. Roberto, você acha que o peru ficou seco? Ela sussurrou para meu pai. Tá bom, Cláudia. Ele respondeu, mas não estava olhando para ela. Estava checando o celular escondido debaixo da mesa, provavelmente olhando cotação de ações. Eu só quero que tudo esteja perfeito para seu pai, ela disse. Vô Toninho estava sentado na cabeceira da mesa. Ele parecia menor naquela cadeira enorme de espaldar alto. Estava usando uma camisa social azul clara, bem passada, mas era velha. Dava para ver pelo desbotado do tecido no colarinho. Vi minha mãe olhando para a camisa. Sabia o que ela estava pensando. Que era inapropriado para a mesa de Natal perfeita dela. Eu estava tentando ser invisível. Usava um vestido preto simples, bebia água. Contava os minutos até poder voltar para meu apartamento pequeno e silencioso. A conversa era toda sobre meus pais. Nossa viagem para Gramado foi maravilhosa, minha mãe disse para o vô Toninho. Estamos pensando em comprar um apartamento lá, para investimento, sabe? Vô Toninho fez. Ele não tinha tocado no peru. Vocês já têm uma casa aqui. Ah, pai! Minha mãe deu aquela risada aguda e falsa. É investimento. Roberto é muito esperto com investimentos. É mesmo, Roberto? Vô Toninho perguntou, olhando para meu pai. O mercado está muito aquecido, Antônio. Meu pai disse, inflando o peito. Tem que saber a hora certa de entrar e sair. Observei meu avô. Ele apenas assentiu devagar. Comeu um pedaço de farofa. Parecia cansado. Depois da ceia, minha mãe serviu uma sobremesa complicada. Pavlova com frutas vermelhas e folhas de ouro comestível. Então vô Toninho pigarreou. Foi um som baixo. Mas naquela sala enorme e silenciosa, soou como um tambor. Tenho uma coisa para vocês, ele disse. Meus pais pararam. Olharam para ele. Ele colocou a mão no bolso da camisa e tirou 3 envelopes brancos comuns. Envelope de carta. Nada especial.
Deslizou um pela mesa para meu pai, outro para minha mãe, e o terceiro veio deslizando pela mesa até mim. Um presentinho de Natal para cada um, ele disse. A voz baixa e calma. Meus pais se entreolharam. Então riram. Minha mãe, Cláudia, riu primeiro. Aquela risada de festa, aguda e cristalina. Ah, pai, ela disse, pegando o envelope, mas sem abrir. Você ainda faz essas brincadeiras? Que fofo! Ela abanou o rosto com o envelope. O que é dessa vez? Um cheque de 1 milhão de abraços? Meu pai, Roberto, riu também. Um riso presunçoso. Pegou o envelope e bateu ele na mesa. O homem adora as piadinhas dele. Ele disse olhando para mim. Só entra na brincadeira, Patrícia. Ele adora isso. Ele nem abriu o envelope. Apenas colocou ao lado da taça de vinho como se fosse um guardanapo usado. Eu não ri. Olhei para o vô Toninho. E ele estava olhando para mim. Os olhos dele. Nunca vou esquecer os olhos dele naquele momento. Não estavam brilhando. Não estavam alegres. Estavam tristes. Profundamente, devastadoramente tristes. Ele observou minha mãe rir do presente dele. Observou meu pai descartar o envelope. Então os olhos dele encontraram os meus. Peguei meu envelope. Obrigada, avô, eu disse. Minha voz saiu baixa. Ele segurou meu olhar. E por um segundo, apenas um segundo, ele assentiu. Um movimento minúsculo, quase invisível. E antes de desviar os olhos, ele disse algo tão baixinho que meus pais não escutaram. Guarda bem. Meu coração deu um aperto estranho. Guarda bem. O que isso significava? Segurei o envelope no colo. Ele parecia pesado. Parecia importante. Minha mãe já tinha esquecido o dela. Deixou em cima do aparador, ao lado de uma pilha de guardanapos de tecidos sujos. Ela já estava falando sobre os planos para a festa de Réveillon. Meu pai tinha enfiado o dele no bolso interno do paletó, provavelmente sem nem pensar. Como você guarda um cartão de visita que vai jogar fora depois? A piada tinha acabado. A performance continuou. Coloquei meu envelope dentro da bolsa. Meti a mão na bolsa e segurei ele com força. Não entendia o que estava acontecendo. Ainda não. Mas sabia, lá no fundo, que algo tinha se quebrado. Estava sentada naquela mesa polida e perfeita e sentia a rachadura. A fundação estava cedendo. Quando fui embora, abracei o vô Toninho. O abraço dele foi mais apertado que o normal. Ele segurou por um segundo a mais. Dirige com cuidado, Patrícia, ele disse no meu cabelo. Vou sim, vô. Te amo. Também te amo, menina, ele sussurrou. Você é uma boa menina. Você é de verdade. Meus pais acenaram da porta linda e iluminada. A luz do lustre de cristal derramava sobre o gramado perfeito. Feliz Natal! Minha mãe gritou. Não esquece de ligar para sua tia. Eles já estavam fechando a porta. Já estavam seguindo em frente. Sentei no carro frio por 1 minuto inteiro. A mão no bolso da bolsa, apertando aquele envelope branco. Não parecia uma piada. A volta para meu apartamento em Pinheiros foi silenciosa. As ruas estavam quase vazias. Luzes de Natal desfocadas passavam pelas janelas. Vermelho, verde, azul. O aquecedor do carro estava quebrado. Estava com frio. Dirigi com uma mão no volante e a outra na bolsa. Os dedos enrolados no envelope. Guarda bem. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Que fofo. A risada da minha mãe ecoava. O homem adora as piadinhas dele. O sorriso presunçoso do meu pai. Senti enjoo. Senti uma raiva fria e pesada se instalando no estômago. Eles nem abriram os envelopes. Nem olharam. Riram dele. Riram de um presente na cara dele. Quando cheguei no prédio, subi as escadas correndo. Não conseguia esperar para estar dentro do meu próprio espaço. Tranquei a porta atrás de mim e encostei nela, respirando forte. Meu apartamento estava bagunçado e quente. Acendi um abajur pequeno. Tirei o casaco e joguei no sofá desgastado. Fiz um chá. As mãos tremiam um pouco. Sentei no chão, as costas apoiadas no sofá. O envelope estava na mesinha de centro. Era apenas um envelope branco comum. Meu nome, Patrícia Souza, estava escrito na frente com a letra forte e familiar dele.
Fiquei olhando por muito tempo. Parte de mim tinha medo de abrir. E se fosse uma piada mesmo? E se fosse um cheque falso de 1 milhão de abraços? Depois de toda aquela tensão, de todo aquele peso que senti, eu me sentiria idiota. E se fosse real? Peguei o envelope. Deslizei o dedo embaixo da aba e abri com cuidado. Não queria rasgar. Tirei o papel de dentro. Era um cheque. Um cheque real do banco dele, Banco do Brasil. Meus olhos foram para a linha, pagar a Patrícia Souza. Então meus olhos foram para a caixinha com os números. A respiração simplesmente parou. 200 mil reais. Li de novo. E de novo. A assinatura embaixo era dele. Antônio Souza. Era real. Fiquei ali sentada no chão do meu apartamento minúsculo, apenas olhando. O peito estava apertado. Acho que era para estar feliz. Acho que era para estar empolgada. Deveria estar pulando de alegria. Sou rica, certo? Não senti nada disso. Senti peso. Senti um peso esmagador e incrível. Aquilo não era um presente. Era uma declaração. Era um teste. E meus pais tinham falhado. Ele deu o mesmo envelope para eles. A mesma chance. E eles riram. Jogaram no aparador junto com o lixo. Ele sabia. Ele sabia que fariam isso. Deu um para mim também. E eu agradeci. Não foi um teste comigo. Foi um teste com eles. Ele estava apenas me mostrando os resultados. Senti uma onda súbita e aguda de respeito pelo meu avô. Foi tão forte que quase doeu. Ele era mais inteligente que todos eles. Era mais forte. E senti uma tristeza profunda e fria pelos meus pais. Eles eram tão cegos, tão perdidos no mundo deles de aparências e potencial desperdiçado, que não conseguiam ver algo real quando estava bem na frente deles. Não sabia o que fazer com o cheque. Depositar parecia errado. Parecia como se fosse sobre dinheiro. E aquilo não era sobre dinheiro. Era sobre outra coisa. Levantei e fui até minha escrivaninha. Na escrivaninha tem uma caixa pequena de madeira escura. Tem uma tampa lisa. É feita de peroba rosa. Foi a primeira peça que fiz sozinha em uma oficina de marcenaria que fiz depois da faculdade. Abri a tampa. O cheiro de madeira envelhecida encheu o ar. Dentro não tem muita coisa. Tem uma foto minha e do vô Toninho cobertos de terra, sorrindo para a câmera no jardim do sítio. Tem uma carta que minha melhor amiga Marina escreveu quando me mudei para Pinheiros. A carta diz: "Você é corajosa." Tem uma flor seca da primeira cliente que me deu flores de agradecimento. Coisas que importavam. Peguei o cheque. Dobrei uma vez. Coloquei dentro da caixa, bem em cima da foto. Fechei a tampa. Pareceu certo. Estava seguro. Estava onde pertencia. Era um símbolo de respeito. Era prova de que ele me via. Não dormi naquela noite. Fiquei pensando: o que devo fazer? Na manhã seguinte, acordei me sentindo estranha. Ressaca sem ter bebido. Fiz café. Olhei para a caixa de madeira. 200 mil reais. Era uma quantia que mudava vidas. Pagaria minhas dívidas do cartão de crédito. Daria entrada em um apartamento próprio. Me permitiria recusar projetos ruins e aceitar só os que faziam sentido. Me daria segurança. Um pensamento novo rastejou na minha cabeça. Um pensamento pequeno e feio. E se meus pais estivessem certos? E se fosse um jogo? E se esse fosse o teste de verdade? E se ele estivesse esperando para ver o que eu faria? Se eu depositasse imediatamente, isso me tornaria gananciosa? Seria tão ruim quanto eles? Se eu não depositasse, estaria desrespeitando o presente dele? Seria uma idiota? Me senti confusa. Me senti como se estivesse em uma daquelas histórias com charadas. Precisava saber. Não era sobre o dinheiro. Era sobre saber se aquilo era real. Aquela coisa toda maluca era real ou eu estava imaginando? Não era só curiosidade. Era necessidade de verdade. Disse para mim mesma que não estava depositando. Estava só conferindo. Peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia fazer o login. Tirei o cheque da caixa. Senti que estava fazendo algo errado, como se estivesse traindo a confiança. Coloquei ele reto na mesa. Depósito por foto. Tirei foto da frente. Minha mão tremia.
A foto saiu borrada. Tirei de novo. Tirei foto do verso. Para depósito via aplicativo. O aplicativo rodou por um momento. Depósito enviado no valor de R$ 200.000. Senti enjoo. Coloquei o cheque de volta na caixa de madeira. Fechei a tampa. Me senti pequena. Me senti como se tivesse pego aquele símbolo lindo e pesado de respeito e tentado transformar em dinheiro. Me senti como meus pais. As próximas horas foram tortura. Sentei no sofá e fiquei encarando o celular. Tentei trabalhar. Não consegui. Cada vez que o celular vibrava, eu pulava. Estava esperando o e-mail de depósito recusado. Estava esperando o aviso de fundos insuficientes. Estava esperando uma mensagem do vô dizendo que era brincadeira. Estava esperando por um sinal. Esperando descobrir o que era real. A palavra processando ficou pendurada na tela do celular. Coloquei o celular virado para baixo na mesinha. Me senti suja. Me senti barata. O que tinha feito? Tinha pego o presente dele, o teste dele, e tratado como um bilhete de loteria. Fui para a cozinha e lavei as mãos, mas a sensação não ia embora. Passei a hora seguinte andando pelo apartamento. Disse para mim mesma que seria recusado. O banco mandaria um e-mail dizendo que o depósito falhou. Então, eu saberia. Saberia que era tudo um jogo. E colocaria o cheque de volta na caixa e nunca mais olharia para ele. Seria o fim. Estava quase torcendo para falhar. Meu celular ficou em silêncio. O silêncio era alto. Depois de mais uma hora, não aguentei mais. Peguei o celular. O aplicativo do banco ainda estava aberto. Atualizei a página. Meu coração parou. Não apenas parou. Parecia que alguém tinha apertado e espremido ele. O status de processando tinha sumido. O cheque estava listado em transações concluídas. E o saldo da minha conta, o número no topo da tela, tinha mudado. Estava olhando para um número com 5 dígitos antes da vírgula. Era real. O depósito não tinha sido recusado. Não tinha sido bloqueado. Não era piada. Era real. Seu depósito foi aprovado. As palavras estavam ali, na tela, bem na minha frente. Era só um número em uma tela, mas parecia que uma montanha tinha acabado de cair na minha sala. Minhas mãos tremeram tanto que derrubei o celular no sofá. Era real. Sentei. Coloquei a cabeça nas mãos. Não estava feliz. Estava apavorada. Porque se meu cheque era real, significava que os cheques deles eram reais também. E eles riram. Deixaram na mesa. Meu Deus! Não sabia o que fazer. Deveria ligar para eles? Mãe, pai, aquele cheque que vocês riram era real. Deveria ligar para o vô? Vô, por que você fez isso? Não fiz nada. Apenas sentei ali, congelada. O número na tela do celular parecia estar queimando um buraco no meu apartamento. Fiquei ali sentada por talvez 10 minutos. Talvez uma hora. Não sei. Então, meu celular tocou. A tela acendeu. Mãe. Meu sangue virou gelo. Era isso. A outra bomba. Deixei tocar uma vez. 2. 3 vezes. Limpei a mão suada na calça. Atendi. Alô? Minha voz saiu como um sussurro minúsculo. Patrícia, por que demorou tanto para atender? A voz dela estava aguda e apertada. Não parecia minha mãe. Parecia afiada. Estava no banheiro, mãe. O que foi? O que foi? O que foi? Ela repetiu. Vou te dizer o que foi. Acabei de passar pela experiência mais humilhante da minha vida. Fiquei em silêncio. Seu pai e eu estávamos arrumando as coisas do Natal. Encontrei aquele envelope que seu avô me deu. E o que seu pai recebeu também. Estávamos rindo, sabe? A voz dela estava tremendo. Tentava soar casual, mas estava falhando. Pensamos, por que não? Vamos ver qual é a piada. Então liguei no banco, só para perguntar, sabe? Ela estava falando rápido demais, sem fôlego. E o gerente? O gerente disse que os cheques foram cancelados. Ele disse que seu avô colocou ordem de sustação ontem de manhã. Ela estava falando tão depressa. Ele me humilhou, Patrícia. Ele deixou a gente. Ele. Como ele pôde? Continuei em silêncio. Não sabia o que dizer. Você falou com seu avô hoje? Ela perguntou. A voz de repente ficou fria e desconfiada. Não. Por quê?
Não mente para mim, Patrícia. Não estou mentindo, mãe. Houve um silêncio longo e gelado. Dava para ouvir ela respirando. O gerente do banco, ela disse, a voz agora perigosamente baixa, disse que um cheque passou. Um grande. Hoje de manhã. Ela fez uma pausa. Os nossos foram cancelados, mas o seu passou. Não consegui falar. Minha garganta tinha fechado. Ele está fazendo favoritismo de novo, ela gritou. O volume repentino me fez recuar. Era um som que eu não ouvia há anos. Era o som da minha infância. O som da água derramada no sofá branco. Era ciúme cru e feio. Depois de tudo que fazemos por ele, nós o recebemos, cuidamos dele, gerenciamos a vida dele. E você? Você aparece 2 vezes por ano e ele te dá. O que ele te deu, Patrícia? Mãe, eu... Quanto? Ela exigiu. Não podia contar. Não ia contar. Isso é ridículo. Ela explodiu. Vou passar para seu pai. Ouvi barulho. Ouvi a voz raivosa e abafada do meu pai. Me dá esse telefone, Cláudia. Patrícia. Ele latiu. Oi, pai. Não me cumprimenta. Sua mãe está histérica. Você devia ter nos contado. Contado o quê? Sussurrei. Que você sabia. Que sabia que o cheque era real. Você foi pelas nossas costas. Você depositou, não foi? Correu para o banco logo cedo como uma pequena. Uma pequena ladra. Não foi assim. Ele é velho, Patrícia. A voz do meu pai mudou. Estava tentando soar razoável agora. Paternal. A voz que usava quando tentava resolver um problema. Ele é velho e não está pensando com clareza. Não sabe o que está fazendo. Pensei nos olhos do vô. Claros, tristes, firmes. Ele está fazendo joguinhos e você caiu. E criou um problema enorme para essa família. Eu não criei nada, disse. Minha voz de repente ficou clara e fria. Escuta aqui, Patrícia. Esse dinheiro não é seu. É dinheiro da família. Seu avô está confuso. Você precisa vir aqui agora e vamos resolver isso. Vamos colocar o dinheiro em uma conta conjunta. Vamos administrar para você. É a única coisa justa a fazer. Você não entende de finanças. Você só ia desperdiçar com seu hobby. Não é hobby, eu disse. Isso não está em discussão. Ele gritou. Você colocou essa família em uma situação terrível. Deveria ter nos contado. Vocês riram, eu disse. As palavras finalmente saindo. Vocês nem abriram. Chamaram de piada. Houve um silêncio longo e terrível. Eu tinha dito a verdade. A única coisa que eles não podiam argumentar. A voz do meu pai quando voltou estava plana e fria. Mais fria do que eu já tinha ouvido. Ele é um homem velho e senil, Patrícia. E você é uma garota muito, muito tola. Ele desligou. Fiquei ali sentada. O telefone ainda pressionado na orelha. O sinal de ocupado zumbindo. Ele é velho. Ele não sabe o que está fazendo. Olhei para o número na minha conta bancária. Olhei para a caixa de madeira na escrivaninha. Aqui construí sozinha na oficina de marcenaria. Dinheiro não testa ninguém. Gratidão é que testa. Meus pais estavam errados. Sabia com uma clareza súbita e terrível que meu avô sabia exatamente o que estava fazendo. Os próximos 2 dias foram os mais longos da minha vida. Fiquei como um fantasma no meu próprio apartamento. Não atendi o telefone. Não chequei meu e-mail. Meus pais ligaram de novo. E de novo. E de novo. Os nomes apareciam na tela. Mãe. Pai. E eu apenas observava, com o estômago embrulhado, até ir para a caixa postal. Eles deixaram mensagens. As da minha mãe eram primeiro chorosas e suplicantes. Patrícia, querida, por favor me liga. Estamos só preocupados com você. Seu pai estava nervoso. Ele não quis dizer aquilo. Queremos só conversar. Isso tudo é um mal-entendido. As do meu pai eram diferentes. Eram curtas e raivosas. Patrícia, para com esse comportamento infantil. Me liga agora. Então as mensagens de texto começaram. Sabemos que você está aí. Isso é irresponsável. Você está destruindo essa família. Eu estava destruindo a família. Não a ganância deles. Não as risadas deles. Eu desliguei meu celular. O silêncio era melhor. Mas também era pior.
Os R$ 200.000 estavam na minha conta corrente. Parecia uma bomba. Estava com medo de tocar. Estava com medo de olhar. Comprei mercado no cartão de crédito. Não queria usar o dinheiro. Não parecia meu dinheiro. Parecia evidência. Não conseguia trabalhar. Sentei na minha mesa de desenho e fiquei encarando uma página em branco. Tentei esboçar um projeto, mas minhas mãos ainda tremiam. As cores pareciam erradas. Tudo parecia cinza. Estava sozinha. Rica, eu acho. E nunca tinha me sentido tão sozinha na vida. No segundo dia, não aguentei mais. Liguei o celular. Ignorei as dúzias de mensagens novas dos meus pais. Liguei para a única pessoa que eu podia. Marina. Patrícia! Meu Deus, você está viva? Eu ia ligar na polícia. Marina Cardoso. Minha melhor amiga desde a faculdade. Ela era o oposto de mim. Barulhenta, engraçada. E não tinha medo de nada. Era advogada. De verdade, como meu pai diria. Trabalhava para uma ONG de direitos humanos, ajudando pessoas sem dinheiro. Meus pais odiavam ela. Diziam que ela era agressiva e má influência. Eu não estou bem, Marina. Sussurrei. Senti as lágrimas começando. Ainda não tinha chorado. Onde você está? Vou aí. Não. Preciso sair daqui. Posso te encontrar? Nos encontramos no nosso café favorito. Era um lugar velho que cheirava a café passado e pão de queijo. Sentei em uma mesa no fundo, com as mãos enroladas em uma caneca de chá quente. Marina deslizou no banco na minha frente. Os olhos escuros e atentos escaneando meu rosto. Tá, ela disse. Toda profissional. Você está com cara de cadáver. Começa do início. O que eles fizeram? Então contei tudo. Contei sobre o jantar, as risadas, o cheque de mentira, a repulsa dos meus pais, os olhos tristes do vô, as palavras dele. Guarda bem. Marina apenas ouviu, o rosto ficando cada vez mais tenso. Então contei sobre a manhã seguinte, o depósito, o número. 200.000, Marina. Shh, eu disse olhando em volta. Meu Deus, ela sussurrou. Então contei sobre as ligações, a experiência humilhante da minha mãe, os cheques cancelados, a acusação do meu pai. Você é uma garota muito tola. Quando terminei, estava chorando. Lágrimas silenciosas e cansadas rolando pelo rosto. Marina ficou em silêncio. Estava encarando a xícara de café. Marina? Ela levantou os olhos. O rosto não estava triste. Estava furioso. Marina, não. Vou matar eles. Ela disse, a voz um rosnado baixo. Vou. Sou advogada. Posso achar um jeito de tornar isso legal. Não é engraçado, Marina. Não estou rindo. Ela disse. Estou furiosa. Eles têm te tratado assim a vida inteira. Como se você fosse a quebrada, a estranha, só porque você é decente. E agora? Agora seu avô finalmente confronta eles. Finalmente mostra para você o que você vale. E eles te chamam de ladra por ser grata. Não sei o que fazer. Sussurrei. Estou com tanto medo. Medo de quê? Deles. Do vô. E se eu acabei de meter ele em uma encrenca? Ele está bem? E se meu pai estiver certo? E se ele não estiver? Não está o quê? O rosto de Marina suavizou. Ela esticou o braço pela mesa e agarrou minha mão. A mão dela era quente e forte. Patrícia, olha para mim. Seu avô é um gênio. Ele é o mais esperto nessa bagunça toda. Ele não é velho e confuso. Ele é estratégico. Ele sabia exatamente o que eles fariam. Ele esteve observando eles. Esteve observando você. Isso não foi um presente de dinheiro, Patrícia. Foi um presente de verdade. Respirei fundo e trêmulo. Então, o que eu faço agora? Nada, ela disse. Você vive sua vida. Você paga suas dívidas. Você aluga aquele espaço que estava sonhando para seu escritório. Você usa o dinheiro. Esse é o melhor obrigada que você pode dar para ele. E bloqueia o número dos seus pais. Não posso fazer isso. Tá bom, então. Ela suspirou. Passinhos. Só espera. Espera pelo próximo movimento. Dirigi para casa me sentindo não melhor, mas mais forte. Marina tinha colocado aço na minha espinha. Ele é um gênio. Foi um presente de verdade. Cheguei no apartamento.
Conferi a caixa de correio. E lá estava. Não era um envelope comum. Era grosso, cartão de papel pesado cor creme. Meu nome, Patrícia, estava escrito na frente com a letra do meu avô. Aquela escrita forte, clara, antiga. Meu coração voltou para a garganta. Era isso. Subi as escadas. As chaves tremendo na mão. Sentei no sofá. Abri. Não tinha carta. Nenhuma explicação. Só um cartão único. Grosso como o envelope. Era impresso. Não manuscrito. Jantar, sábado, 19 horas. Embaixo estava o endereço da casa dele. Não a casa dos meus pais. A casa dele. Só isso. Meu sangue gelou. Esse era o próximo movimento. Esse era o confronto. Liguei para Marina. Ele me convidou para jantar. Eu disse. Sábado. Tá, ela disse. A voz cautelosa. Só você? Acho que sim. Só tem horário e lugar. E daí? Marina disse, a voz ganhando aquele tom de advogada. Você acha que ele vai confrontar eles? Eles vão estar lá? É uma emboscada? Olhei para o cartão simples e elegante. Jantar. Sábado. 19 horas. Pensei nos cheques cancelados. Pensei nos 200 mil reais na minha conta. Pensei nas décadas observando, ouvindo, testando. Uma sensação calma, fria e triste se instalou em mim. Não, Marina. Eu disse baixinho, olhando para o cartão. Acho que ele não vai confrontar eles. Então o quê? Acho que ele já confrontou. Acho que o teste acabou. Isso é ele anunciando os resultados. A ida para a casa do meu avô no sábado à noite foi a viagem mais solitária da minha vida. Meu carrinho parecia pequeno nas estradas largas e escuras que levavam até o bairro dele. Meus pais moravam em um condomínio novo e ostentoso. Vô Toninho morava na parte antiga e original da cidade, na área onde os verdadeiros ricos moravam. A casa dele não era uma caixa moderna de vidro e concreto branco como a dos meus pais. Era uma casa de 3 andares de tijolo aparente, sólida e atemporal e real. Ficava recuada da rua, escondida por carvalhos velhos e enormes. Estacionei atrás de uma fileira de outros carros muito mais caros. Reconheci o Mercedes prata dos meus pais. Meu estômago despencou. Eles estavam lá. Isso não era só anunciar resultados. Era uma execução. E eu não sabia se era a convidada de honra ou o prato principal. Caminhei até a porta da frente. Conseguia ouvir meu coração batendo nos ouvidos. Pensei em dar meia volta. Pensei em entrar no carro, voltar para Pinheiros e nunca mais falar com nenhum deles. Mas pensei no vô, nos olhos tristes dele. Guarda bem. Precisava ver aquilo até o fim. Toquei a campainha. A porta abriu quase imediatamente. Não era o vô. Era a empregada dele, Dona Lúcia. Ela trabalhava para ele desde que me lembro. Ela sorriu para mim. Um sorriso caloroso e genuíno. Patrícia, ele está te esperando no escritório. Meus pais estão aqui? Sussurrei. O sorriso de Dona Lúcia desapareceu. Estão na sala de jantar, ela disse. E o tom dela me disse tudo. Ela me levou pelo corredor. A casa dos meus pais era toda paredes brancas e luzes brilhantes e duras. A casa do vô Toninho era quente. As paredes eram forradas de estantes de livros. O chão era de tábua corrida escura coberta com tapetes persas antigos e lindos. Cheirava a livros velhos, cera para madeira e o cheiro fraco e doce do fumo de cachimbo dele. Cheirava a casa. Ela abriu as portas do escritório. Vô Toninho estava sentado atrás da mesa enorme e escura dele. Não estava trabalhando. Estava só ali sentado, as mãos entrelaçadas, esperando por mim. Oi, Patrícia, ele disse. A voz calma. Oi, vô, eu disse. Queria correr até ele. Queria chorar. Queria fazer 1 milhão de perguntas. Só fiquei ali parada. Você parece nervosa, ele disse. Estou. Não precisa estar, ele disse. Você não fez nada errado. Senta. Sentei na poltrona grande de couro na frente da mesa dele. Ele olhou para mim. Os olhos claros e atentos. Você recebeu meu convite? Assenti. Eles estão aqui, não estão? Estão, ele disse. Agora, antes de entrarmos lá, quero que você saiba uma coisa.
O que acontecer naquela sala hoje não tem nada a ver com você. Não é sua culpa. Não é seu problema. Isso é entre mim e eles. Faz 30 anos que é. Seu único trabalho hoje à noite é ficar quieta e ser real. Você consegue fazer isso? Ser real. Só ser você mesma, Patrícia. É tudo o que você sempre foi. É tudo o que eu sempre pedi. Ele se levantou. Era um homem velho, mas se levantou reto. Parecia poderoso. Estava usando um terno escuro, não o suéter velho de sempre. Vamos jantar, ele disse. Colocou a mão nas minhas costas e saímos do escritório. Andamos pelo corredor até a sala de jantar. Senti como se estivesse andando dentro de um pesadelo. Meus pais estavam de pé perto da lareira. Não estavam conversando. Minha mãe, Cláudia, estava usando um vestido preto caro demais. O sorriso estava esticado. Tão apertado que achei que o rosto dela fosse rachar. Os olhos estavam vermelhos. Meu pai, Roberto, estava parado com as mãos nos bolsos, encarando a lareira apagada. O rosto estava tenso de raiva. Um vermelho manchado e escuro. Os dois viraram quando entramos. Os olhos da minha mãe voaram para mim. O sorriso vacilou. Patrícia, você veio. Ela olhou para o vô. Pai, isso é uma surpresa. É? Vô Toninho disse, a voz calma. Ele caminhou até a cabeceira da mesa. Por favor, sentem. Meus pais sentaram de um lado. Sentei do outro. Sozinha. Vô Toninho ficou de pé na cabeceira da mesa. Não estava carregando uma travessa de comida. Estava carregando uma pasta fina. Uma pasta jurídica feita de cartolina bege. Ele a colocou na mesa na frente dele. O som foi suave, mas ecoou no silêncio. Vocês vão encontrar seus nomes nesses papéis, ele disse. Não olhou para a pasta. Olhou para meus pais. A voz da minha mãe rachou. Ela explodiu em lágrimas. Não eram lágrimas tristes. Eram lágrimas de raiva e frustração. Você nos humilhou, pai. Ela chorou, a voz subindo. Você cancelou nossos cheques. Nos fez passar vergonha. Depois de tudo que fizemos por você. O que vocês fizeram por mim, Cláudia? Vô Toninho perguntou. A voz ainda baixa, ainda calma. Cortou pelos soluços dela como uma faca. Ela parou. Nós. Eu cancelei os cheques, Vô Toninho disse, assentindo calmamente. Cancelei. Ele olhou para minha mãe. Olhou para meu pai. Por 30 anos eu dei tudo para vocês. Uma casa, carros, um emprego que você não faz, Roberto. Uma mesada para uma mulher da sua idade, Cláudia. Eu dei e vocês pegaram e vocês nunca, nem uma vez, disseram obrigado de verdade. Isso não é verdade, meu pai disse encontrando a voz. No Natal, Vô Toninho continuou como se meu pai não tivesse falado. Eu dei um presente final para vocês, um teste simples. Dei a mesma coisa que dei para a Patrícia. Meus pais olharam para mim. O olhar da minha mãe era puro veneno. Dei um cheque para vocês. Um de verdade. Um presente. E vocês riram. Riram de mim. Jogaram no aparador junto com o lixo. Você revirou os olhos, Cláudia. Você deu aquele sorrisinho, Roberto. Vocês me chamaram de piada. A voz dele estava tão calma. Era isso que tornava tudo tão aterrorizante. Ele não estava gritando. Estava apenas dizendo os fatos. Vocês riram de um presente. Então riram de mim. Foi um teste. Meu pai gritou, batendo o punho na mesa. As taças de cristal tremeram. Um jogo doente e perverso de um velho. A vida é um teste, Roberto. Vô Toninho disse. Vocês reprovaram. E ela? Meu pai gritou, apontando para mim. A veia na testa dele estava roxa. Você a recompensou por quê? Por não fazer nada. Por ser uma fracassada. Por desperdiçar o potencial dela. Ela não fez nada. A sala ficou em silêncio. Senti todos os olhos em mim. Me senti pequena. Me senti como se tivesse 12 anos de novo no suéter vermelho que coçava. Olhei para meu avô. Ele ainda estava olhando para meu pai. Ela fez tudo, Vô Toninho disse. A voz tão baixa, tão cheia de poder que quase chorei. Ela fez tudo, ele repetiu. Ela escutou. Quando falei, ela escutou. Quando ensinei, ela aprendeu. Ela trabalha,
Ela constrói. Ela se respeita. Ela disse obrigada por um presente que nem sabia que era real. Ele virou os olhos claros e firmes para mim. Ela não riu. O silêncio que se seguiu era sagrado. Essa é a única palavra. Era o som de uma mentira de 30 anos finalmente morrendo. Era o som da verdade enchendo uma sala. O rosto do meu pai estava branco. Minha mãe estava totalmente em silêncio. A boca aberta. Eles não tinham nada mais a dizer. Ele tinha tirado todas as palavras deles. Meu avô, Antônio Souza, não se mexeu. Ficou parado na cabeceira da mesa dele. Um rei na própria casa. O punho do meu pai ainda estava na mesa. O rosto da minha mãe estava pálido e manchado. Vô Toninho pegou a pasta bege fina. Abriu. Deslizou ela pela mesa de madeira polida. Parou bem na minha frente. Isso é seu, Patrícia, ele disse. Olhei para baixo. As mãos estavam no colo. Estava com medo de tocar. O que é isso? Meu pai perguntou, inclinando-se para a frente e apertando os olhos. O que é isso? Mais joguinhos? Coloquei as mãos na pasta. Abri. Não era um cheque. Era página após página de documentos legais. Meus olhos escanearam as palavras. Não entendi todas elas. Vi Última Vontade e Testamento de Antônio Souza. Vi Procuração Durável. Vi Escritura de Transferência. Vi Alteração de Controle Societário da Construtora Souza. E em cada página, em todos os lugares para executor, beneficiário, procurador, sócio majoritário, vi meu nome, Patrícia Souza. A respiração saiu do meu corpo. Isso não eram 200 mil reais. Isso era tudo. Era a empresa, a casa, os investimentos, o patrimônio. O quê? O que é isso? Minha mãe sussurrou. Ela estava pálida, parecia doente. O que é isso, Patrícia? Ela perguntou de novo, a voz subindo. Não consegui falar. Apenas olhei para meu avô. É minha herança, Cláudia. Vô Toninho disse calmamente. É meu legado. Você não pode fazer isso. Minha mãe gaguejou. Você não pode. Roberto é seu filho. Ele é o diretor. É dele. Roberto tem um título, Vô Toninho disse. Ele não tem o trabalho. Ele nunca teve o trabalho. Ele tem um salário que eu paguei. Você não pode fazer isso, meu pai rugiu. Ele se levantou, a cadeira arranhando violentamente no chão de madeira. Eu sou seu filho. Ela é uma criança. Ela não sabe nada. Ela sabe trabalhar, Vô Toninho disse. Ela sabe escutar. Ela sabe construir. Isso é ilegal, meu pai gritou. Você está velho, está senil. Ela te manipulou, te enganou. Ele estava olhando em volta da sala, desesperado, como se procurasse alguém para concordar com ele. Você não está bem, pai. Você está doente. Precisamos te ajudar. Minha mãe entendeu o jogo. Sim, pai. Estamos preocupados com você. Esse teste, isso não é normal. Queremos cuidar de você. Eles estavam tentando tirar o poder dele, tentando chamá-lo de louco. Assisti horrorizada enquanto tentavam virar aquilo contra ele. Vô Toninho apenas observou. Deixou eles falarem. Deixou meu pai berrar. Deixou minha mãe chorar suas lágrimas falsas de preocupação. Deixou o silêncio se esticar depois que terminaram. Depois que disseram todas as coisas feias e desesperadas. Meu pai estava respirando pesado. O paletó do terno amassado. Minha mãe estava enxugando os olhos com um guardanapo. O rosto uma máscara de preocupação. Vô Toninho esperou. Então falou. E a voz dele não era de um homem senil e velho. Era a voz do homem que construiu uma empresa com um único caminhão. Era aço. Eu não estou doente, Roberto. Não estou confuso, Cláudia. Nunca enxerguei tão claramente na minha vida inteira. Ele olhou para meu pai. Olhou para minha mãe. Eu já fiz, ele disse. Minha mãe pareceu confusa. Já fez. Fez o quê? Você disse que eu não posso fazer isso. Vô Toninho disse. Estou te dizendo. Eu já fiz. Os papéis estão assinados. Estão registrados em cartório. Meu advogado, Dr. Miller, tem os originais. Essas são as cópias de vocês. Está feito. O rosto do meu pai.
desmoronou. A raiva, a arrogância, simplesmente morreram. Ele pareceu velho, pareceu fraco, pareceu um quarto vazio. Ele afundou de volta na cadeira. Meu pai começou a falar. Abriu a boca. Um pequeno som saiu. Mas... A voz do vô Toninho cortou o ar. Não foi alta. Foi final. Ele olhou para o filho dele. Olhou para a nora. Agora eu sei quem é de verdade. Foi isso. Aquela frase. Eram apenas 5 palavras. Mas foi o fim. Terminou tudo o que era falso naquela sala. Terminou 30 anos de mentiras. Terminou a imagem perfeita. Terminou o trabalho duro. Terminou eles. Minha mãe se levantou. Os movimentos rígidos como um robô. Pegou a bolsa. Não olhou para mim. Não olhou para o vô. Simplesmente caminhou até a porta. Meu pai ficou ali sentado por mais 1 segundo. Olhou para a pasta na minha frente. Olhou para o pai dele. Os olhos estavam cheios de algo que nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era ódio. Um ódio profundo, frio e vazio. Então ele se levantou, ajeitou o paletó do terno e seguiu a esposa para fora da sala. Ficamos ali sentados. Ouvimos a porta da frente abrir. Ouvimos ela bater. A batida ecoou pela casa grande, silenciosa e sólida. E então houve paz. Sentamos no silêncio. Ainda estava olhando para a pasta aberta. Executor, procurador, Patrícia Souza. Minhas mãos estavam tremendo. Eu era rica. Estava no comando de tudo. Olhei para meu avô. Ele ainda estava de pé. Parecia cansado. Parecia velho. Mas parecia livre. Ele soltou um suspiro longo. Longo. Parecia que tinha sido segurado por 30 anos. Bem, ele disse. A voz suave agora. Acho que Dona Lúcia manteve o jantar aquecado. Ele se sentou. Pegou o sininho pequeno ao lado do prato e tocou. Apenas fiquei olhando para ele. Vô, sussurrei. Minha voz estava quebrada. Eu não. Não posso. Não sei fazer isso. A empresa, o patrimônio. Sou paisagista. Eu projeto jardins. Não sei como administrar uma construtora. Dona Lúcia entrou empurrando um carrinho. Não pareceu surpresa que meus pais tinham ido embora. Apenas começou a servir os pratos. Frango assado, legumes, arroz, pão quentinho. Vô Toninho olhou para mim. Sorriu. Um sorriso real, caloroso. Eu te ensinei a fazer um jardim, não ensinei? Sim, mas... Você começou com um pedaço de terra vazio. Você mediu. Você planejou. Você aprendeu sobre o solo. Aprendeu sobre as raízes. Aprendeu sobre a fundação. É a mesma coisa, Patrícia. Só uma mesa maior. Ele colocou um pedaço de frango no meu prato. Vamos contratar gente para fazer as partes que você não sabe. Você só seja a chefe. Você só seja de verdade. Você vai ficar bem. Você é a única em quem eu confio para ser. Jantamos. Só nós dois naquela mesa longa e polida. Não falamos sobre dinheiro. Não falamos sobre meus pais. Não falamos sobre a pasta, que fechei e coloquei na cadeira ao meu lado. Ele me perguntou sobre meu trabalho. Me conta sobre aquele projeto que você estava fazendo, o da creche comunitária. Esse mesmo. Então contei. Contei como projetei um jardim sensorial para as crianças, com plantas que tinham texturas diferentes, aromas, cores. Como criei uma área com sombra de árvores nativas. Como fiz uma pequena horta onde as crianças poderiam plantar e colher. Ele ouviu, assentiu. Inteligente, ele disse. Boa fundação. Conversamos sobre as chuvas de verão. Ele queria saber se eu achava que as jabuticabeiras do sítio iam dar frutos esse ano. Falei sobre um livro que estava lendo sobre paisagismo sustentável. Conversamos como sempre conversamos. Depois do jantar, tomamos café no escritório. Antes de eu ir embora, ele me acompanhou até a porta. Estou com medo, vô, eu disse. A voz baixinha. Eu sei, ele disse. Colocou a mão pesada e calorosa no meu ombro. É por isso que sei que você é a pessoa certa. Os que não têm medo. Esses são o problema. Ele colocou a mão no bolso e me entregou um pedaço pequeno de papel dobrado. Não era cheque. Só um bilhete. Leia depois, ele disse. Me abraçou. Dirige com cuidado, Patrícia.
Dirigi para casa. Me senti entorpecida. Me senti flutuando. Cheguei no apartamento, sentei no sofá, abri o bilhete, a letra dele. Dinheiro muda de mãos todo dia. Respeito só uma vez. Chorei. Finalmente chorei. Não pelos meus pais, não pelo dinheiro. Chorei por ele. Pela vida longa e solitária dele observando a família virar mentira. Chorei porque ele me viu. 3 semanas depois, estava sentada em um escritório grande e polido. A placa na porta dizia: Miller e Associados. Dr. Miller era um homem gentil com óculos e um sorriso calmo. Parecia um pouco com meu avô. Seu avô é um homem muito, muito inteligente, Patrícia. Ele disse enquanto assinei meu nome. Página após página. Ele depositou muita confiança em você. Eu sei, eu disse. Minha mão estava firme. Os números não importavam. O dinheiro era só dinheiro. Era uma ferramenta. Era um resultado. A lição é que importava. Ainda sou paisagista. Tenho um escritório agora. Um bonito. Contrato outros paisagistas jovens e pago bem. Também sou presidente da construtora Souza. Sento em uma mesa grande em uma sala de reuniões. Escuto. Aprendo. Tomo decisões. É só uma mesa maior. Nunca mais ouvi dos meus pais. Não diretamente. Os advogados deles mandaram cartas, claro. Tentaram contestar a herança. Disseram que o vô estava senil e sob influência indevida. Mas vô Toninho era esperto. Tinha documentado a mente clara dele por anos. Tinha cartas de médicos. Tinha vídeos. O caso foi arquivado. Eles perderam. Perderam tudo. Porque já tinham perdido. Já tinham perdido há muito tempo. Acharam que o cheque era falso. Mas a única coisa falsa naquela casa na noite de Natal era o amor deles. Ainda passo de carro na frente daquele primeiro banco às vezes. O banco onde fiz o depósito pelo aplicativo. Lembro da sensação. As mãos tremendo, o medo. E lembro da ligação que mudou tudo. Não foi a notificação do banco me dizendo que o dinheiro era real. Foi a ligação do meu pai me chamando de garota tola. Aquele foi o momento. O momento que soube que ele estava errado. O momento que soube que meu avô estava certo. O momento que finalmente entendi o que eu valia. E que decência, silenciosa, simples e real, finalmente valia mais que reais.